Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Mas quando o abandono é por alguém que amamos, a solidão é quase incurável. Essa é a história real de um abandono de um pai. Quem era aquele homem vagando por uma remota vila no Reino Unido? Ele foi abandonado em um estacionamento de ônibus na região de Hereford, no dia 7 de novembro de 2015. O homem, de 76 anos, não tinha documentos, mas vestia roupas novas. Ele não sabia o seu nome e nem onde ele estava. Ele foi encontrado na companhia de 2 homens que pediram uma ambulância. Ele foi declarado como desaparecido na aldeia de Craneshill, em Hereford. Um dos homens que estava com ele o descreveu como tendo sotaque americano. Ele foi deixado aos cuidados de uma casa de repouso, enquanto a polícia passou meses tentando descobrir quem ele era, após ouvir o sotaque do velhinho. A polícia entrou em contato com as embaixadas americanas e canadenses para descobrir quem ele era. Exames em um hospital descobriram que ele sofria de demência. A policial Sarah Bennett recebeu a missão para descobrir quem era aquele velhinho de olhar tão meigo, o que havia acontecido com ele, quem o abandonou. Quando a policial Sarah Bennett consulta a lista de desaparecidos na região, não havia ninguém com as descrições desse homem. Ela então expande a busca para o território nacional. A polícia analisa as gravações de câmera de segurança, ela lança apelo à imprensa, ela contactou a Interpol, ela ainda checou bancos de dados de pessoas desaparecidas do Reino Unido e no exterior, e consultou autoridades canadenses e norte-americanas. Repetidamente, quando ele estava no hospital, uma vez ele respondeu o nome dele. Qual é o seu nome? As pessoas perguntavam, as enfermeiras perguntavam. E uma vez ele respondeu, Roger Curry. A polícia estava ciente de que este poderia não ser o nome dele. Poderia ser, por exemplo, alguém do passado, já que ele não lembrava de nada. Mesmo assim, ele foi chamado pelo nome de Roger pelos funcionários lá do lar dos idosos que se apaixonaram pelo velhinho, para a qual ele tinha ido encaminhado aí durante as investigações. Meses se passam. A polícia ainda não tinha ideia da identidade daquele homem que um dia ele disse, eu chamo Roger. Eles investigaram uma série de possibilidades. Será que teria acontecido algo com os responsáveis por ele? Teriam morrido e Roger simplesmente se perdido? Temos uma pessoa. Temos um nome possível e nada mais. Roger Curry. Não temos documento de identidade, nenhuma indicação de onde ele é, onde ele vive. O repórter investigativo da BBC de Londres, Daryl McIntyre, começa a se interessar pelo caso. Em uma tarde de março de 2016, ele vai até a casa de idosos visitar Roger. Ele parecia contente, embora estivesse claramente perdido no mundo dele, né? Perguntei o seu nome, de onde era, mas as perguntas se dissiparam, disse o repórter. Roger estava claramente recebendo bons cuidados. Os funcionários tinham se afeiçoado pelo senhor, que gostava de muffins, de chocolate e de cherry à noite. Amanda Ball, que é diretora lá do Centro dos Idosos, disse que eles não sabiam nada do Roger. Ele é uma tela em branco. Mas afirmou também que lágrimas correria pelo rosto de todos se ele fosse identificado e deixasse o local. Será devastador, porque ele é o nosso Roger, nós
o adotamos. Nós amamos Roger de todo o coração. Pouco tempo depois, a BBC divulgou um novo apelo que levou à primeira importante descoberta. A notícia teve tanta repercussão que inspirou nas redes sociais um pequeno exército de detetives para investigar quem era aquele homem de olhar tão meigo. Um post na página do Facebook da BBC era particularmente intrigante. Uma mulher chamada Debbie Cocker postou uma fotografia de um homem chamado Earl Roger Curry no Anuário do Ensino Médio de 1958, lá nos Estados Unidos. A fotografia era de um jovem de 18 anos. Ele se parecia muito com Roger. E se a gente visse hoje, ele era da mesma idade naquela época daquela foto. Bateria com o Roger de hoje. A fotografia do anuário era da escola de Edmonds, no norte de Seattle, no estado de Washington. O repórter Daryl McIntyre viaja de encontro a essa mulher do Facebook, chamado Ellen, que cuidava da página da internet da classe de 1958 da escola de Edmonds. Seu marido, Jim, tinha estado na mesma classe que o Roger. Era uma pista e tanto. Tanto Ellen quanto Jim acreditavam que aquele jovem no anuário era a mesma pessoa desconhecida do centro de idosos lá da Inglaterra. Mas olha que longe, Estados Unidos, Inglaterra. Quem teria deixado esse velhinho tão longe de casa, em um estacionamento de ônibus? Nas semanas seguintes, o repórter rastreou Roger lá nos Estados Unidos até chegar a uma casa em Los Angeles, numa região chamada Whittier. Era um subúrbio americano clássico. O filme De Volta para o Futuro foi filmado ali, inclusive. A casa onde ele achava que o Roger vivia era habitado pelo que parecia uma respeitável classe média. Mas a casa de Roger se destacava. Ela tinha sido em parte destruída pelo fogo e abandonada. Cada vez mais curiosa e intrigante essa história. Jerry Mikes vive em uma casa em frente à do velho Curry. O repórter mostra a foto de Roger tirado lá na Inglaterra. Este é o Roger, disse o vizinho sem hesitação. Sem dúvida, outro vizinho também o reconheceu. Era o fim de uma procura. Achamos o nosso Roger nos Estados Unidos. Era o fim de uma busca, mas aí marcava outra missão: descobrir como aparentemente ele foi abandonado em outra parte do mundo. Ninguém ali, na localidade, imaginaria que ele teria viajado sozinho para a Inglaterra, né? Todo mundo com quem o repórter falou tinha apenas coisas boas para falar do Roger. Outra vizinha, a Jennifer, disse que ela via ele ir e vir do trabalho. Ele usava uma roupa branca, então sabia que ele era um enfermeiro. Ela gostava de Roger, essa vizinha. Ele parecia vir de uma família educada e eu tinha uma boa impressão sobre ele. Quanto mais eu perguntava sobre o Roger na vizinhança, mais aprendia sobre ele, disse o repórter. Roger era casado, tinha 2 filhos adultos, mas problemas e a doença assombravam a família. Além da demência de Roger, a mulher dele, a Mary Jo, também não estava bem. O filho, o Kevin, foi cuidador de Roger nos últimos anos, mas há algum tempo não era mais bem-vindo na casa da família. Zânia, uma outra vizinha, descreveu Kevin, ali no relacionamento com os pais, como um
relacionamento volátil. Dava para ouvir o Kevin a qualquer hora do dia, da noite, batendo na porta dos pais, tentando entrar, gritando os palavrões, quase derrubando a porta. Temíamos pela segurança do Roger e da Mary Jo. Isso os vizinhos contando, gente. Em 2014, a casa foi parcialmente destruída pelo fogo e aí interditada pelas autoridades locais. Não tinha ninguém na casa. O Roger e a sua mulher se mudam, né? Porque a casa ficou destruída. Os vizinhos não viram mais o casal até uma manhã de agosto de 2015. Pouco depois das 6 da manhã, o Jerry viu Roger andando sem rumo dentro da cerca da casa da família. O Jerry escalou a cerca, o vizinho, e encontrou Mary Jo, que é a esposa do Roger, deitada num colchão inflável no jardim da casa incendiada. Havia comida ali por perto, o casal estava preso atrás de um cercado e não podia sair. Então, o que o Jerry faz, o vizinho? Ele chamou a polícia. Descobriram que o Kevin trazia comida e era suspeito de trancar os pais atrás do portão. Mas o Kevin não foi processado, pois a mãe dele, a Jo, disse à polícia que era sua ideia. Não fizeram mais nada sobre esse caso nessa ocasião. Tudo isso aconteceu apenas 3 meses antes de Roger ter sido encontrado lá na Inglaterra. Enquanto o repórter da BBC conversava com o vizinho Jerry, do lado de fora da casa dele, ele notou que o Kevin e a Mary Jo chegaram ali no local. Estacionaram no lado oposto da rua e, ao sair do veículo, a Mary Jo viu o repórter e ficou muito assustada. O Kevin encarou o repórter e, em seguida, foram embora rapidamente com o carro. O repórter da BBC descobriu que o Kevin era um sujeito complicado. Uma ordem de restrição tinha sido pedida contra ele pelo pai há 17 anos. Será que Kevin teria abandonado o pai na Inglaterra? Aí o repórter telefona para o Kevin, ele não retorna, mas conseguiu encontrar a irmã, a Jeanette, que estava afastada da família há alguns anos. A mulher, a outra filha de 27 anos, ficou chateada. Quando ela contou sobre o pai, ela não sabia que ele estava na Inglaterra, mas acreditava que Kevin com certeza poderia ter feito isso. Sua maior preocupação era que o pai voltasse a Los Angeles, até onde ela sabia Roger estava seguro e bem na Inglaterra. Quer dizer, né, gente, um pai que é levado para a Inglaterra e uma filha que mora nos Estados Unidos, afastada da família, dizendo, né, que o pai tá bem lá e que não venha para cá, né? É uma família muito complicada, apesar que a gente não sabe por que essa filha saiu de casa também, né? Segue-se uma investigação e aí é descoberto o que aconteceu com o Roger. Ele era um aposentado, pai de 2 filhos, em Los Angeles. Sempre teve um relacionamento muito difícil com o filho Kevin, que tinha antecedentes criminais, e o pai pediu uma ordem de restrição por causa da violência desse filho. E quando o pai fica mais velho e sofre de mal de Alzheimer, de demência, ele que cuidava do pai e muito mal, a tal ponto que no dia 7 de novembro de 2015, o Kevin leva o seu pai para a Inglaterra. Tava o Kevin, o pai idoso e a mãe Mary Jo. Eles voam lá para a Inglaterra e lá encontram um amigo do Kevin chamado Simon, que estava vestido com um uniforme militar e fazia parte dessa trama. Ele deixa o pai com esse falso militar que é o Simon. O Simon chama uma ambulância. Quando a ambulância chega, ele conta: eu encontrei esse senhor vagando. Depois encontrei ele caído em uma estrada rural. E aí o pessoal ali do hospital leva o Roger para o hospital. E segue-se uma investigação
dizendo que não foi nem a polícia, nem o FBI que acha Roger, e sim uma mulher que procura uma foto de um anuário de uma escola e ali começa uma investigação. Em julho de 2016, o Roger Curry foi levado do local onde ele viveu por 8 meses de volta para os Estados Unidos. O repórter da BBC voou para Los Angeles para saber como estava Roger. Roger estava vivendo em um centro de idosos a poucos quilômetros da casa dele, da antiga residência. O repórter entrou no local, mas ele não reconheceu Roger. Ele parecia descuidado, sem tomar banho e mais magro do que o repórter se lembrava. Ele também tinha um corte na cabeça. Quando o repórter vai visitar Roger pela segunda vez, ele parecia melhor, com a barba feita e limpo. Mas o repórter entrou sem supervisão no local e não parecia haver nada que impedisse que Roger saísse vagando de novo pela rua. O repórter da BBC de Londres diz: sabemos hoje que os 3 voaram para o Reino Unido. Kevin, o pai Roger idoso e a mãe Mary Jo, em novembro de 2015, mas apenas 2 voltaram para casa. Um idoso vulnerável foi abandonado no exterior pela família, sem dó e sem piedade. O mistério foi resolvido, mas este não é exatamente um final feliz para a história de Roger. O repórter diz assim: fui embora me perguntando se não estaria melhor se sua identidade não tivesse sido descoberta. Com certeza eu responderia a esse repórter da BBC de Londres que seria muito melhor realmente se a identidade do Roger não tivesse sido descoberta. Pelo menos lá no lar de idosos na Inglaterra, ele era amado, ele era querido. E ali ele foi no lar de idosos nos Estados Unidos, ele estava ali sem tomar banho, até estava com corte na cabeça. Então é isso, pessoal. Um filho que abandonou o pai lá na Inglaterra e uma filha também, né, que mora em Los Angeles e o pai mora em um lar de idosos. Essa foi a história de um abandono real de um pai na Inglaterra. Aqui, pessoal, é o Kevin fugindo do repórter da BBC. Ele não quis dar entrevista e fugiu no carro aqui. Olha só, porque tem culpa no cartório, né? Sobre a investigação aí do filho ter abandonado o pai lá na Inglaterra, está em evolução a investigação desse caso. Eu procurei para saber como está o Roger hoje, como está o filho. Eu achei que está em andamento as investigações. Ok, pessoal? Uma triste história de abandono de um pai. Dói no coração da gente.